da mensagem se encaixa. Então ela se encaixa a partir daqui. Não perca de vista o que Deus tem feito em sua vida. A partir do verso 17, flui o tema da mensagem de hoje. Observe, verso 17, começa dizendo assim: então caindo em si, logo ele tinha perdido a visão do que Deus fez pela sua família. Ele tinha perdido. Ele não olhava as grandezas que Deus estava fazendo, não estava nem aí, ele queria ir embora com a sua riqueza, quebrá-lo. Aí ele cai em si. Ou seja, ele voltou o seu olhar para o que Deus estava fazendo na vida dele. Passou a lembrar, ou seja, ele voltou a sua visão para os feitos de Deus, coisa que nunca deveria ter feito, né? Tirar a visão de Deus. O verso 18, mais uma vez percebemos ser ele uma pessoa decidida. Você lembra que no início eu falei que era uma pessoa determinada? Todos os teólogos, comentaristas concordam com isso, que uma das qualidades que observamos na vida desse moço é que ele era uma pessoa determinada. Quando ele determinou ir embora, ele foi. Mas agora ele determina o quê? Retornar para seu pai. Olha aí o que diz o verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o verso 19 mostra que agora ele era um homem transformado. Irmãos, nós vemos se uma pessoa é transformada nos frutos que elas produzem. Você sabe, existem três tipos de frutos. O fruto propriamente dito, que é a maçã, a uva, a pera, a melancia. Existem os frutos que são as almas que as pessoas que Deus nos usa para conduzir até o reino de Deus. Nós somos apenas instrumentos, quem abre o entendimento é Deus, mas aquilo também são frutos que são chamados nossos filhos na fé. E tem os frutos que são as nossas ações, os nossos comportamentos, o que falamos. Nós ouvimos o que uma pessoa fala, e pelo que ela fala, nós identificamos o que está cheio o seu coração. Nós olhamos e vemos as ações que eles efetivam, que eles fazem, mas nós não sabemos o que está no profundo do coração de uma pessoa. E aí quem sabe é Deus, que a Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração e sonda os pensamentos. Então Deus sabia que aquele homem estava mudando. Por quê? Olha o que o versículo de número 18, na segunda parte, diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que foi que aconteceu com esse homem? Pecou contra o céu por quê? Porque ele sabia do princípio da herança, que a herança tomada antecipadamente não era abençoada por Deus. Ele sabia, mas ele não quis assumir, não quis reconhecer, porque no seu coração ele queria ir para o mundo. E depois ele diz: e pequei contra ti, meu pai. Por que ele pecou contra o pai? Porque ele botou o pai em uma situação difícil, uma situação delicadíssima. O pai teria que antecipar a herança para ele. Imagina a pressão que aquele velho pai passou com aquele filho em cima dele o tempo todo, pedindo herança, encrencando com o irmão. Porque o texto, irmão, não conta detalhes. É claro que não conta detalhes, mas a gente pode conjecturar, podemos imaginar que ele fez pressão tão grande em cima do pai, que o pai não suportou aquela pressão e falou: tá bom, você quer ir? Tome aqui, vá, tome a sua riqueza e parta. O verso 19 mostra que ele estava humilhado, transformado, quando ele diz que ele não era mais digno de ser chamado filho dele, que ele queria agora ser um trabalhador, e queria ser tratado como os trabalhadores do pai. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me perdoe. Só uma pessoa transformada, irmão, por Deus, pelo tratamento de
Deus é que pode chegar a ter uma atitude como essa. Nesse verso aprendemos algumas coisas. Verso 20. Aprendemos que devemos sempre ir ao Pai em oração, leitura, culto, convivência, ou seja, a prática do que se aprende. Segundo, a visão do Pai sempre está sobre os seus filhos, do firme ao afastado ou desviado. Foi filho de Deus e os olhos do Senhor estão ali sobre aquela pessoa. Nunca despreze um afastado da igreja ou um desviado. Nunca despreze, porque os olhos de Deus estão sobre ele. O Pai sempre dá exemplos para serem seguidos. Os olhos do Pai sempre são os olhos da esperança. Esse pai desse texto, os olhos dele estavam sempre aonde? No caminho. Por quê? Porque ele esperava que um dia o filho voltasse. Por isso que diz o texto que o filho ainda vinha longe. E não foi o filho que correu ao encontro do pai, foi o pai que correu ao encontro do filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso aconteceu com nossa vida. Foi o pai que veio ao nosso encontro, foi o pai que tomou a iniciativa de nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto também diz que o pai se compadeceu dele. Aí eu disse assim, bom, o pai se compadeceu do filho. Uma grande lição nós aprendemos aqui. Nós devemos também, irmãos, compadecer de nós. Observe, irmão, a Bíblia diz que o pecado é como se fosse, o pecado a violação da lei de Deus. A doutrina do pecado, hamartia, a doutrina do pecado, e fala que a violação da lei de Deus é o pecado, é desviar-se da lei do Senhor, é errar o alvo. E nós sabemos que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Então, se nós sabemos que quando nós pecamos, nós iremos nos dar mal, alguma coisa de ruim irá acontecer em nossas vidas, então nós estamos provando que quando nós andamos cometendo diversos pecados, nós estamos provando que nós não temos amor a nós mesmos. E veja bem, irmãos, eu não estou falando aqui do narcisismo. Você sabe o que é narcisismo? Narcisismo é um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do que Mateus capítulo 22, versículo 37 fala. Nessa passagem, Jesus estava sendo arguído pelos fariseus, porque nos versos anteriores diz que Jesus venceu os saduceus. Quem eram os saduceus? Era uma seita, um partido político, criado no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, e eles não acreditavam na vida eterna, na ressurreição. Eles acreditavam que morreu, acabou. Jesus venceu eles com a palavra. Então os fariseus se reuniram, fizeram uma cúpula, se reuniram, decidiram vir perguntar a Jesus qual era o maior mandamento. E aí Jesus responde. E aí é o que eu digo, não estou falando do narcisismo, estou falando do que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O verso 38 diz: este é o grande e primeiro mandamento. Mas depois o Senhor completa, no verso 39 ele diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, verso 40, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então é disso que eu estou falando, é do que o Senhor Jesus disse. Se você ama Deus, se você ama seu irmão, você precisa amar você mesmo. E quando a gente procura não pecar, nós estamos dizendo: eu me amo. Não é você ser egoísta, não é você ser uma ilha, não é você ser melhor, se considerar melhor do que os outros. Não estou falando isso.
Estou falando de você cuidar de você. E uma das maneiras que você pode cuidar de você e provar que você se ama é não pecando. Ou seja, peque menos. Quem é o fiel? O fiel é o que menos peca. Não é aquele que, sabe, só anda de camisa manga comprida, com gravata, é aquele que diz, olha, eu oro 2 horas, ou então que anda profetizando para a vida das pessoas. Não, não é esse. O fiel é aquele que menos peca. Quando você menos peca, você está amando você mesmo. Você está fazendo bem para você mesmo. Por quê? Porque você não colherá as sementes, os frutos do pecado. Você não colherá tristeza. Tem muita gente aí triste. Tem jovens extremamente depressivos, tentando se suicidar, porque tem vícios. Algum vício na pornografia, na sexualidade. Outras são pessoas que não conseguem controlar sua língua. São pessoas até que sabem que são maledicentes e que querem mudar, mas muitas vezes a compulsão de falar mal dos outros, de entregar segredos é tão grande que ela não consegue barrar. Então quando ela faz isso, ela volta para casa e chora e fica triste, porque não consegue se libertar da maledicência. E são tantos outros pecados. E quando a gente luta e consegue vencer, pode ter certeza que você está amando a você mesmo. Porque o maior bem que uma pessoa faz para si é obedecer a palavra de Deus. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, quando nós amamos, nós nos amamos. Quando nós não nos amamos, não conseguimos manter a nossa visão no que o Senhor está fazendo por nós. Quando nós não nos amamos, não conseguimos manter a nossa visão nas coisas que Deus tem feito por nós. Nós deslocamos, nós olhamos para o irmão, olha, Deus está abençoando aquele irmão, olha, Deus está abençoando a igreja, olha, Deus está abençoando a cidade, o vírus não está mais por aqui, olha, aquele outro irmão, Deus abriu porta de emprego. Olha, aquele outro irmão, a loja está vendendo muito. Olha, aquele outro irmão chegou com um carro novo. Olha, aquele outro irmão. Então você desloca a sua visão para o que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para você é que você mantenha a visão nas coisas que Deus tem feito na sua vida. Concluindo, aquele jovem não observou o que Deus tinha dado para a família dele. Quanto tempo ele passou para gastar somente a parte dele da herança? Mas esse personagem do texto, ele não está sozinho. Porque o irmão dele mais velho, no capítulo, a partir do verso 25, ele começa a trocar um diálogo com o pai. E pelo que ele diz ao pai, ele não tinha visão também no que Deus estava fazendo com a família dele. Quando o pai dele disse assim, meu filho, aí no verso 31, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E ele não aproveitava. Muitas vezes, irmãos, a gente não está aproveitando as coisas que Deus tem dado para nós. Porque nosso olhar está no próximo. Não que seja um olhar de inveja, não estou falando isso. A Bíblia diz isso, para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas você precisa se alegrar com você, você precisa chorar por você, você precisa ter compaixão de você, você precisa amar você. Eu sei que eu poderia pregar nesses versículos aqui, até mesmo me estender para o verso 32, que é o verso do ponto predicado, mas eu quis somente até o versículo 21. Eu sei que eu poderia passar o resto do ano pregando em cima desses versículos aqui, que cada noite que eu subisse esse púlpito eu traria um tema diferente, palavras diferentes, mensagem diferente, princípios diferentes. Esse texto é riquíssimo, mas para nós essa noite, o tema é esse: não perca de vista o que Deus tem feito em sua vida. Convido vocês a ficarem em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto, nosso último culto após 5. Hoje é o
agora é o 5º culto, acompanhado pelos irmãos aí pelo Insta, também pelo Face. Vamos orar. Querido Pai, que alegria nós estamos, ó Deus, estar em Tua casa. Que alegria poder olhar para o rosto dos irmãos, mesmo que estejam com essas máscaras, que é necessário uma precaução no protocolo da saúde, da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Mas aqui está sendo profetizado que a nossa cidade vencerá, que o Senhor está conosco, e esse poder que começa aqui nessa pequena cidade, ramificará para toda a Bahia, para todo o Brasil e para o mundo. Porque o Senhor é grande e poderoso, e Deus usa os pequenos vasos para a glória dEle. Em nome de Jesus, Senhor, oramos nesse momento pelos irmãos que estão chamados irmãos de frente da crise. Aqueles irmãos que trabalham nos hospitais, nos postos, na saúde. Aqueles psicólogos que têm atendido as pessoas. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor cubra com teu manto, teu fogo santo, protegendo, ó Deus, eles de qualquer vírus, impedindo que o vírus se aproxime do corpo deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o teu poder, ó Pai, esteja nos corpos dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários, de todos que estão na frente dessa batalha, Senhor. Que muitos estão conhecendo ao Senhor, muitos estão se rendendo ao Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana de vitória para a tua igreja sendo abençoada nessa cidade. Por extensão, toda a cidade será abençoada em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração e diga: somos servos uns dos outros pelo amor. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no teu santo nome. Senhor, nós confiamos em ti. Senhor, nós confiamos em ti. Senhor, nós confiamos em ti. Muito obrigado, Deus abençoe, é uma alegria muito grande vê-los aqui. Os irmãos que estão no Face, a paz do Senhor, obrigado por estar conosco. Os irmãos do Instagram também, muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanhã às 12 horas tem a live da oração. Deus abençoe a todos. 12 acenos, pessoal, 12 acenos. Aí, hoje eu fiz, e a gente faz 12 abraços, né? No culto anterior, falei 12 acenos.